Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Entre Nós. E eu, para variar, entrando um pouquinho antes para ver se está tudo certo, áudio, imagem. Bem, com esse cabelo careca aqui, não tem perigo dele ficar desarrumado, né? Então ele fica do jeito que tá, bota um gelzinho e ó, maravilha, até ele crescer, né? Porque depois, quando cresce, a gente já tem que dar aquele trato. Então, vamos ver aqui, o pessoal já está entrando, vou dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. A Leninha está dando oi, é Leninha Matos, né? Aqui tem um monte de gente entrando aqui já, que legal. Vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Então, minha voz está boa, está tudo certinho. Tá tudo bem? Bem aqui, deixa eu ver aqui assim. Ai, gente, quando a gente faz a live do quarto da gente, tem que tomar cuidado para não mostrar a cama, essas coisas, né? Porque nada a ver, né? Então tem que, né, botar um cenáriozinho e tal. Mas depois, ano que vem, eu vou melhorar. O meu amigo Gustavo, que é o nosso entrevistado, já está aí. Eu vou chamar você daqui a pouquinho. Antes, eu vou fazer a sua apresentação, para quem não conhece. Bom, hoje eu vou conversar com o Gustavo Musa Lemes. Ele é de São José do Rio Preto, São Paulo, onde começou a estudar as obras básicas da doutrina espírita em 2006, na Associação Espírita Allan Kardec. De lá para cá, o Gustavo se tornou palestrante e coordenador do departamento artístico da Associação Espírita Allan Kardec e regente do Vozes do Coral. Além disso, fundou em 2022 a Shop DE, o Shopping da Doutrina Espírita, em conjunto com a esposa dele, com o objetivo de divulgar a doutrina espírita através de mensagens em camisetas. Olha que boa ideia. Hoje, Gustavo é super atuante nas redes sociais, onde produz conteúdo espírita. Agora, o Gustavo seria um espírito em evolução ou seria um espírita em evolução? E é isso que eu vou perguntar para ele. Vamos ver aqui. O Gustavo já está aí, porque eu já vi o nome dele. Aqui. Tá, aqui é o... Legal. Tá vendo, Gustavo? Eu também já entrei. Você entrou antes, eu entrei antes. Cadê você? Vai aparecer? Menino! Ah, tá aí! Eu pensei que fosse assim uma nave espacial. Apareceu algo. Eu falei, ué, já vai sair de dentro da nave? Começou com a câmera invertida. Agora tá, já tá ok, Leila. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Fiquei muito honrado com a sua apresentação. Não mereço tanto, mas imagina. agradeço. Obrigado. Imagina. Então, vou fazer essa pergunta para você, né? Porque você fala muito sobre isso. Em que perfil você se enquadra? Do espírita ou do espírito buscando evolução? Explica isso para gente. Claro, eu só gostaria, antes de começar, dizer que para mim é uma satisfação conversar com você, figura que eu admiro há tanto tempo, uma figura que eu sou fã. Quando eu vi que você me fez o convite para hoje, me tocou profundamente. E eu quero publicamente render aqui a minha sincera gratidão a você, porque realmente eu sou um fã do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada, viu? Imagina. Então, vamos lá. Vamos lá. Sobretudo, não só eu, como nós todos, somos espíritos em evolução. Ser espírita é uma consequência, é uma escolha que a gente faz ao longo do caminho, mas quem está em evolução é o espírito Gustavo, e não o espírita Gustavo. E esse raciocínio vale para todos nós. A gente precisa se ver como espíritos, pois quando a gente consegue se ver como espíritos, Leila, as coisas mudam tudo. A gente precisa entender que a gente não tem espírito, a gente é espírito. E quando nós tivemos a oportunidade de colaborar lá na Associação Espírita Allan Kardec nos cursos de iniciação ao espiritismo, a primeira pergunta que a gente faz no primeiro dia de aula é: quem é que acha que tem espíritos? Que tem espírito? E 90% da sala levanta a mão. Eu. E a gente fala, olha, vou dizer para vocês que ninguém aqui tem espírito. Todo mundo aqui é espírito. Né? Porque isso muda totalmente o ponto de vista. É o exatamente. Quem está aqui, né? Quem está por aqui é o espírito encarnado, né? São os espíritos encarnados. Isso, porque... Perdão, vai lá. Pode falar. Não, porque quando a gente se entende como ser espírito, diferente de ter espírito, o ter é passageiro.
Hoje eu tenho essa camisa, amanhã eu não tenho mais. Hoje eu tenho esse corpo, amanhã eu não tenho mais. O ser é eterno, pois o espírito é eterno, o espírito é imortal. Então, quando você me pergunta, eu sem dúvida te respondo. Eu sou um espírito em evolução. Agora, Gustavo, você, eu vi que você começou no Espiritismo em 2006. Até lá, em que você acreditava? Você nasceu em um lar espírita? Você já tinha uma certa simpatia pela doutrina? Você seguia algum outro tipo de religião? O que você fez até começar os estudos básicos do Espiritismo em 2006? O que eu fiz até 2006 foi perder tempo. Eu devia ter começado antes. Em termos de fé, que eu estou falando, em termos de crença. Eu sei, eu estou pegando gancho para dizer para você que em termos de fé eu não tinha nada na minha vida. Eu perdi tempo. Você era completamente acreditava de uma forma muito superficial, como hoje vejo alguns colegas dizendo, que aqui não vai nenhum tipo de julgamento, mas quando às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus do meu jeito. Eu acho que é um bom caminho, eu acho que é um bom passo, porque essa consciência que nós temos de Deus, do divino, de como você quiser chamar, ela é implícita em nós. Nós trazemos essa certeza embutida em nós. Então, de certa forma, é automático acreditar em Deus, ainda que existam os ateus, né? E eu era um desses. Eu acredito em Deus, nunca me liguei a nada. Mas naquele momento, em 2006, eu me vi obrigado a procurar alguma coisa além de mim. Pois eu não sou de família tradicionalmente religiosa, não sou espírita. Nenhuma religião, a minha família não tinha vínculo com nenhuma religião, né? Naquele momento eu me vi em uma situação muito difícil, de desespero, me tratando de depressão, eu estava indo a médico, eu estava indo a psicólogos, né, com um diagnóstico de depressão, e naquele momento eu olhei para mim mesmo e falei, olha, eu preciso de algo a mais. O médico é bem-vindo, o psicólogo é bem-vindo, mas eu preciso acreditar em alguma coisa. Eu tenho 20 e tantos anos e nunca fui numa igreja e nunca peguei firme em nada. E aonde eu trabalhava, Leila, não querendo me alongar muito, aonde eu trabalhava, a 30 metros, tinha o Centro Espírita Allan Kardec, Associação Espírita Allan Kardec. Aí eu falei, eu vou lá, vamos lá ver como é que é esse negócio. Aí eu fui um dia, fui dois, fui três, aqui estou. De alguma maneira foi um chamado da espiritualidade a você? Tenho certeza que sim. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Nem para o espiritismo, nem para outros segmentos. A gente recebe chamados o tempo todo. Hoje eu entendo que a gente é que não sabe interpretar, é que a gente que não sabe abrir as portas para que esses chamados soem de maneira mais clara para nós. Mas, sem dúvida, a espiritualidade nos convida o tempo todo para nos reconectarmos com Deus. A gente, com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, com a nossa teimosia em não mudarmos, a gente não dá sintonia para ouvirmos a voz do alto, entendermos que o caminho é um só. O caminho é Deus e a gente chega lá por Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A gente precisa melhorar a nossa sintonia para entender isso melhor. Desculpa. Estou com uma tossezinha de alergia. Fica à vontade. Porque nesse período aqui... Vou aproveitar e vou tomar água também. Nesse período aqui tem muito pólen, sabe? E eu tenho uma alergia a pólen. Então, quando eu saio e volto para casa, de vez em quando eu estou atacadíssima. Mas hoje até que está mais light, entendeu? Não está muito. Só uma tossezinha de vez em quando, eu pedi desculpa. Bom, então, como é que foi o começo na espiritualidade? Você começou... Como é que foi esse seu aprendizado? Você desenvolveu alguma mediunidade? Você desenvolveu algum dom? Ou você entrou primeiro na literatura espírita, para poder aprender bastante, inclusive todos os preceitos básicos da doutrina, né, através de Allan Kardec e tal. Como é que foi o seu começo? A minha porta de entrada foram palestras. Eu passei a frequentar as palestras. Assisti umas 2 palestras, cheguei em casa, falei para meu pai, eu estou indo no centro espírita. E ele percebeu que eu estava levando a sério. Ele falou, filho, você quer realmente ser espírita? Eu falei, quero, pai. Então eu vou te levar para conversar com um grande amigo meu espírita. E ele me levou. E essa pessoa, eu quero dizer o nome, doutor Aguinaldo de Paula,
me disse coisas que até hoje eu lembro, servem muito para mim e sempre compartilho com as pessoas quando elas me perguntam. Ele disse assim: Gustavo, se você quiser ser espírita mesmo, se prepare. Porque ir a palestras não basta. Você precisa estudar. Se dedicar, né? Mas, se dedicar mais. Mas estudar, Gustavo, não basta. Você precisa trabalhar. E a hora que você começar a trabalhar, você vai ver que em 2 anos, no máximo, você morre. E aí eu pensei comigo, poxa, eu não quero morrer, eu vim aqui para viver, eu estou mal, procurando uma saída para o meu problema, ele fala que eu vou morrer. E aí deu aquele intervalo e ele continuou. Você morre por dentro. Fica só a carcaça, mas nasce outro, renovado, com outra forma de enxergar a vida. E eu gostei daquilo, inclusive me arrepio sempre que falo disso. Cheguei na casa espírita, falei assim, eu quero estudar, tem curso aí? Aí tinha curso, me ofereci para o curso. Fui para o curso, ó, quero trabalhar, tem trabalho aí? Tem. Eu comecei a pegar firme no meu trabalho. E um dia, falando de chamado, eu estava lá assistindo palestra, e lá na tribuna, alguém disse assim, olha, se você tem aptidão para música, nós estamos precisando de um regente para o coral. Venha trabalhar conosco. Aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquilo ficou martelando. Eu falei, é para mim, é para mim, é para mim, porque eu trabalhei com música a vida inteira. Eu falei, é para mim, é para mim. E acabou a palestra, eu fui embora. Mas quando eu pus o pé na calçada, Leila, acredite ou não, eu ouvi aquela vozinha no meu ouvido. Gustavo, volta lá, é para você o trabalho. Não foge não, vai lá, fala o que você quer. Aí eu dei meia volta, voltei e falei, olha, sabe aquele chamado? Eu quero, eu topo. Me voluntariei. E já são 15 anos que eu atuo também como regente de coral espírita e troco tudo, mas não deixo o nosso coral para lá, o coral Voz do Coração. Você dá palestras também, né? É isso? Hoje você atrevidamente, viu, Leila? Atrevidamente. Há uns 10 anos atrás, alguém me convidou e eu, atrevido que sou, topei, né? Na primeira palestra, o pânico veio à tona, né? Falei, meu Deus, não sei fazer palestra. Mas a gente vai se acostumando com o tempo, já são 10 anos, e a gente também aprende fazendo as palestras. Porque eu acompanho você também no Instagram e vejo que você todo dia tem um tópico diferente, um tópico espírita, não é isso? Você coloca ali e desenvolve. Isso. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu transformei meu Instagram em um Instagram de conteúdo espírita exclusivamente. Tá? Era um Instagram comum, como de qualquer pessoa, postava os meus passeios, fotos na academia, fotos com a família, e eu resolvi transformá-lo em um Instagram espírita. E a proposta é só falar de espiritismo. A gente não fala de política, não fala de novela, de futebol. Saudável no e foi um dos motivos que eu resolvi transformar, porque eu falava muito de política. E eu tinha muito contratempo por conta disso. E aí eu falei, não, eu vou focar só em espiritismo, eu vou oferecer algo a mais para as pessoas, porque de confusão, de bate-boca, a internet está cheia. Eu quero oferecer algo a mais. E aí a proposta, como você disse, todo dia a gente traz um assunto, 2 ou 3, quando tem o tempo, né? Que seja da doutrina espírita. O tema é aberto, pode ser o que for, mas o foco é espiritismo, sim. Agora, e a sua família, sua esposa? Você disse que, eu li, inclusive, que você lançou uma... Como é? Deixa eu ver aqui, deixa eu relembrar. Shop D. É o Shopping, né? Shop DE, né? Shop DE? Isso. Shopping da doutrina espírita? Como é que é? Como é que funciona isso? Com camisetas, inclusive, com seres espíritas, né? É muito recente ainda, né? É um projeto que está começando, tem só 3 ou 4 meses que nós lançamos o Shop DE, com o intuito também de divulgar o espiritismo através de camisetas, né? De uma maneira mais descontraída, com estampas originais, que sou eu mesmo que faço, as estampas. A gente faz as estampas baseadas nos capítulos do Evangelho, em alguma frase espírita, para que a gente possa tocar as pessoas de alguma forma. E funciona muito bem. Eu tenho algumas dessas camisetas, não tenho todas, mas tenho algumas que eu uso nas... Tem para mostrar para a gente? Tem alguma aí pertinho de você? Eu juro que eu ia trazer, eu esqueci. Olha, foi uma falha. Eu pensei o tempo todo, vou levar ali, vou deixar do lado. Aí se ela me der oportunidade, eu mostro. Vai ver que é para você e eu esqueci. uma foto, não?
para mostrar para a gente? Agora eu não vou ter, mas as pessoas podem visitar o nosso perfil, Ah, bom. e lá tem todas as nossas estampas. Né? Shop DE é fácil, Shop, S-H-O-P, e DE é Doutrina Espírita. É o Shop DE. Shop DE oficial. Ou, se você preferir, vai no meu perfil que tem na bio. Né? Tá bom. E... Agora, como eu estava dizendo para você. Perdão. Vamos falar um pouco mais da doutrina, do que você aprendeu, né, nesse tempo de 2006 até agora. O que mais te tocou nesse seu aprendizado? Olha, são tantos os ensinamentos que é difícil a gente resumir assim em algum deles, em um apenas. Mas, sem dúvida, eu resumiria em amor. Que não há nada na vida que não se resolva com amor. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, tudo se resolve com amor. Os seus problemas de relacionamento, os seus problemas de dificuldade em lidar com a pessoa, em lidar consigo mesmo, as suas dores de cabeça de forma geral, nada fica imutável perante ao amor. O amor muda tudo. E o caminho para isso é o trabalho. Não há como a gente conseguir progredir, não há evolução, não há conquista de espaço sem o trabalho em benefício ao próximo. O amor ao próximo. Doar-se àqueles que precisam é o melhor e o maior dos remédios para quem quer se melhorar e melhorar o mundo em que hoje vive. E nessa sua trajetória, qual foi o momento que mais impactou você? Ou te emocionou, ou te alegrou, ou te entristeceu, ou te deixou, enfim, que tocou mais você, né? Ou em relação a pessoas, ou até ao próprio aprendizado. O que foi que mais te chamou a atenção? Que te impactou mais? Olha, eu não consigo puxar na minha memória agora, Lília, nenhum ponto de virada, onde falei, nossa, isso me chamou a atenção e realmente foi um marco para mim. Mas o que é muito claro para mim é que no dia a dia a gente vai vendo as mudanças. E quando a gente olha ao longo do tempo, a gente olha para trás, 1, 2, 3 anos, a gente se vê diferente. Que é o que realmente aquele amigo do meu pai me disse ali há pouco. Porque o Espiritismo é isso, não existe mágica, a gente não vai mudar de um dia para o outro, a gente não vai conquistar aquela evolução, aquele espaço que a gente procura de um dia para o outro. Requer trabalho, trabalho requer disciplina, e o nosso esforço dia a dia é que vai fazer a gente olhar para trás em um dado momento qualquer e falar, eu mudei. Assim como hoje eu posso dizer que eu mudei, que eu me sinto melhor em relação ao que eu me sentia lá atrás, mas eu quero também, daqui a 10 anos, olhar para trás e ver que hoje eu não sou tanto quanto eu posso ser daqui a 10 anos. Porque é uma constante mudança, é um jogo sem fim, é mudar todo dia, entender que a gente tem limitações, não se cobrar tanto por elas, mas que o trabalho é todos os dias. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a gente não consegue sair daqui perfeito. Então, se a gente se cobrar perfeição, a gente vai acabar sofrendo por conta dessa perfeição que não existe para esse momento. Porém, Leila, se não dá para sair daqui perfeito, dá para sair daqui melhor. É possível sair daqui melhor. E sair daqui melhor depende do nosso esforço e do nosso trabalho. A luta é pessoal. Eu contra eu mesmo, você contra você e cada um contra si. Essa é a luta, não é ninguém contra ninguém. Vendo aqui alguém, olha, dizendo o seguinte, esse rapaz utiliza fluido cósmico aditivado. É isso mesmo? Obrigado, não sei quem foi, mas é uma generosidade. Não sei porque as pessoas botam um nome diferente aqui no Instagram, né? Esse é ACN Ruiz. Conhece ele? Ah, é um amigo querido que eu tenho, e se ele disse que eu utilizo o fluido cósmico aditivado, eu agradeço e retribuo. Eu agradeço. Por que ele falou isso? Agora eu quero saber essa fofoca. Olha, o fluido cósmico é a matéria elementar mais primitiva que forma todas as coisas, né? Eu acho que ele fez uma brincadeira para dizer que o meu fluido é aditivado, né? Talvez através das suas palavras, né?
enfim, do seu alto astral, né? Que isso quer dizer mais ou menos o que, né? O que ele colocou aí. Mais ou Fluido menos isso. aditivado, Mas, né? mas isso é possível a todos nós. É claro que hoje, para mim, é um dia que eu realmente estou aqui numa situação muito feliz, porque eu estou falando com uma pessoa que eu gosto muito, que é você. Obrigada. Então, talvez por isso ele tenha dito que o meu fluido hoje está aditivado. Que Né? maravilha. Mas todos nós temos fluido cósmico, fluido Verdade. vital, e nós precisamos aditivar o nosso fluido. Aditivar o nosso fluido depende de nós. Então, que nós consigamos aí chegar nesse nível de felicidade mais próxima da plena possível. Agora, Gustavo, você tem 2 filhos, né? Você vai colocá-los no caminho da doutrina ou eles já estão? Eu não sei quantos anos têm. Já nasceram. E já Já nasceram estão. na doutrina. Eles já nasceram na doutrina e eles nos acompanhavam antes mesmo de nascerem. E quem me disse isso foi o Acer Ruiz, que é um grande médium, que é um grande colega que nós temos, e que antes dos meus filhos nascerem, os viam ao redor de nós, frequentando a casa espírita. Eles nasceram em casa espírita, até hoje eles frequentam a evangelização, participam conosco do Evangelho no Lar, e não é nada forçado, Lila. É espontâneo, natural, eles participam porque se sentem bem, é natural, e eu me sinto muito feliz, até com uma responsabilidade, né? Tanto para passar nesse momento, mas ciente que eu também estou recebendo, porque eles, apesar de terem 6 e 4 anos apenas, 4 anos. Nos ensinam... são crianças, bem crianças. Eles nos ensinam todos os dias, então é uma via de mão dupla, né? A gente transmite, mas com certeza a gente também aprende, e é fantástico ser pai, é uma experiência incrível. Ser mãe também. É uma delícia. Tenho certeza disso. Mas os meus já são Tenho certeza disso. Os meus já estão quase meu pai e minha mãe, os dois. Já são, já. Né? Porque inverte o papel depois, né? Já voaram, já deixaram a gaiola vazia, né? A gaiola, quando fica vazia, a saudade é enorme. A gente quer que volte meu Deus. De novo. Mas não pode. Tá passando rápido, viu? É verdade. E eu nem sou avó ainda, mas preciso ser, né? Pelo menos para ter os pequenininhos de novo em casa, né? Mas então, e a sua esposa? Sua esposa, pelo visto, é participativa também. Criou com você o Shop DE, né? E então, ela tem alguma mediunidade? Ela já era espírita quando vocês se casaram? Não. Conta um pouquinho dessa relação de vocês. Ela não era espírita, né? A gente, desde quando se conheceu, eu já frequentava, já trabalhava. Então ela começou a participar comigo e naturalmente, nunca, né, a trouxe assim. Ela veio naturalmente, começou a estudar, começou a frequentar. Também é espírita. Ela trabalha em sala mediúnica, né? E é uma pessoa também que ao longo dos anos apresenta uma transformação muito grande daquilo que ela fez por ela própria. E então eu tenho muito orgulho da Giovana e rendo a ela aqui também as minhas homenagens pela esposa que ela é. Legal. Agora, Gustavo, você falou que você não era, você era meio cético, né? Não tinha religião, acreditava em Deus, mas aquela coisa que não tinha assim muito foco, né? Aquela coisa, eu acredito em Deus e acha que ali já está com a sua alma já ganha, né? Já está com um lugarzinho no céu, né? Só dizer que acreditava em Deus. Aí você começou a se interessar pela doutrina. Nesse período, você teve algum momento que a fé falhou? Já que você antes nunca tinha frequentado um centro, nunca tinha tido contato direto com a doutrina, porque a gente sabe que precisa muita fé para acreditar em algumas coisas. A pessoa realmente tem que estar dentro daquela vibe da doutrina para achar tudo muito natural. Quando tem um médium que ele vê os desencarnados e fala com você, não, aqui está fulano, faz uma psicografia, faz uma coisa que, para quem não acredita, é muito distante, né? A pessoa fica, ai, mas será? Mas como assim? Mas como? Eu nunca vi. Sabe? A pessoa sempre tem uma dúvida. Passou isso pela sua cabeça em algum momento? Olha, eu diria que quem de nós não oscilou em nenhum momento, né? E eu tive, sim, alguns momentos
em que eu não vou dizer que eu duvidei da presença de Deus, mas eu tive alguns problemas de saúde algum tempo atrás, né? E eu não conseguia solução para eles. E chegou uma hora que eu falei, pô, meu, você tá aí ou não tá? Né? Como é que é? Você vai me ajudar ou não vai? Eu vou ficar aqui até quando passando por isso? Mas já percebi logo a minha arrogância, a minha prepotência em querer confrontar Deus, em querer confrontar Jesus, apenas porque eu estava tendo um pequeno problema de saúde. Lembrando que Chico Xavier, a nossa grande referência, teve inúmeros problemas de saúde, né? Jerônimo Mendonça, então, o gigante deitado, nem levantava, né? Teve outros tantos problemas de saúde. O nosso Divaldo, querido Divaldo, agora está aí fazendo cirurgias uma atrás da outra, porque também tem problemas de saúde, e eu achei que eu não devia ter. Então, veja, como que a gente oscila... Isso é meu cachorro escandalosa. Vem aqui. Deus do céu. Essa coisa você fazer em casa, né? Aí a cachorra, eu sozinha... Não, mas o legal é isso. Na cama, entendeu? Reality show total. Ô, Lara, para. Vem pra cá. Essa já é bem conhecida aqui nas redes sociais, todo mundo vê, porque é super, super, super mimada. Essa não quer andar na rua, só quer andar de carrinho, entendeu? Anda no carrinho igual um bebezinho, né? É assim, né? Não tem jeito. Bom, a gente estava falando o quê? Essa cachorrinha me tirou do céu. Eu estava falando que a gente oscila, que tantas personalidades ilustres, com trabalhos gigantescos dentro da doutrina espírita, tiveram problemas de saúde, não só na doutrina, né? A irmã Dulce também, que é uma figura exemplar para todos nós, muitos problemas de saúde, e eu achei que não devia ter, mas logo percebi, Gustavo. Mas deixa eu te falar, eu não perguntei exatamente, diretamente a Deus. A minha pergunta é em relação à doutrina, assim, aos ensinamentos, a isso que eu te falei, de repente um médium que tem essa facilidade de ver desencarnados, de, sabe, fazer uma psicografia. Estou falando em relação a isso. Se você, em algum momento, duvidou do que acontece com as pessoas que têm o dom, que são médiuns e tal. Essa dúvida em relação aos preceitos da doutrina. Eu vou pegar essa sua pergunta para fazer um gancho com a primeira pergunta que você me fez. Se era um espírita ou se era um espírito, né? Eu nunca duvidei da informação dos espíritos, mas já duvidei muito da informação dos espíritas. Porque os espíritas cometem falhas. O espiritismo não. A gente precisa saber separar as coisas. Uma coisa é o espiritismo, outra coisa é o espírita. E aí, Leila, nem Kardec está isento. Como ser humano, como encarnado, naquela região, naquela época, ele também tinha suas viciações da época, ele também tinha suas falhas, e também apresentou falhas, Kardec, é inegável que sim. Então a gente precisa saber separar o espiritismo do espírita, os espíritos superiores que codificaram a doutrina espírita, dos espíritas inferiores que estão aqui embaixo. Então, dos espíritos nunca duvidei, mas dos espíritas ando duvidando bastante. Sim, né? Porque são humanos, né? Lara, vem aqui, minha filha. Oh, meu Deus, ela quer descer da cama. Oxi, vem aqui que mamãe quer descer. Espera um minutinho. Ela não vai sossegar. Deixa eu mostrar você aqui, já que você está fazendo. Aqui. Uma coisa mais linda. Ela faz todas as coisas, a mamãe perdoou, porque é muito linda. Agora vai. Desculpa, viu? Imagina. Essas coisas fazem parte, né? Esses bichinhos são todos espíritas. Essa aqui vem de vez em quando as coisas param assim, eu digo, olha, o que você tá vendo aqui? São espíritos também, viu? São anjinhos de 4 patas, são os nossos anjinhos. Né? Mas você estava falando, então, pois é, os espíritas são falhos, porque são humanos, né? São espíritos encarnados e por isso são humanos, né? Quer dizer, tem as falhas que o ser humano tem, né? Às vezes, nem sempre a pessoa tem assim aquela boa fé, né? Às vezes, né? Aquela coisa. Muitas vezes movido pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade. É muito muitas complicado. Vezes movido... E esse tipo de situação faz com que muita gente tenha preconceitos em relação à doutrina. Você nunca sentiu na pele um preconceito, uma pessoa que chegou para você meio descrente, ou fazendo assim algum comentário desagradável sobre a doutrina? Porque existe muito isso, essa intolerância religiosa, né? Principalmente em relação aos espíritas, né? O pessoal ligado à Umbanda também, né? As tradições
que são muito, como é que se diz, combatidas, né, por alguns tipos de religião. E você sentiu isso, essa discriminação em relação ao espiritismo já, por parte de alguém? O tempo todo, Leila. Desde lá do passado, quando eu decidi frequentar as palestras espíritas e que eu dizia para as pessoas que eu estava frequentando um centro espírita, até hoje que a gente tem o nosso perfil na rede social e os haters não dão sossego para a gente. Não há semana, todo dia seria um exagero, mas não há semana que passe sem eu receber alguns directs das pessoas me considerando coisas totalmente inapropriadas. Mas, assim, pessoalmente também. Lá no passado, quando ainda era solteiro, estava conhecendo uma moça, estava começando um namorico ali de jovem, e eu disse a ela que eu era espírita, que eu estava frequentando e tal. E um belo dia ela falou que a gente não ia poder se ver mais. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu falei para minha mãe que você é espírita e ela não quer que eu te veja mais. E aí a gente se distanciou. Graças a Deus, encontrei a Giovana e casei com a mulher da minha vida. Pô, você casou, porque não era para ser, entendeu? Você sabe que acontece isso. Então, a gente encontra esse tipo de preconceito até hoje, mas é falta de informação, porque se você pergunta para as pessoas, você sabe o que é espiritismo? E a pessoa se atreve a dizer o que ela pensa, o que é, ela tem uma visão totalmente distorcida quanto a isso. Por isso que se faz muito importante o nosso papel de divulgadores da doutrina espírita. Não só o meu, que me proponho a criar o conteúdo, a colocar o conteúdo no ar. Eu falo que eu não crio o conteúdo, quem criou foi o Kardec. O maior criador de conteúdo espírita chama-se Allan Kardec. Eu só replico, né? Tudo que ele codificou. Mas assim como eu me disponho a replicar todo o conteúdo espírita, o colega que participa conosco pode compartilhar nas suas redes sociais, para que a gente possa propagar a informação correta e ajudar a disseminar esse preconceito que é muito grande. A intolerância religiosa tem feito vítimas por aí e a gente precisa ser voluntário da paz, sermos emissários da paz, propagando o Evangelho, propagando Jesus, para que esse preconceito acabe. Amar a todos, assim como nós amamos a nós mesmos. Esse é o grande propósito do Cristo para nós. Nós precisamos usar as redes sociais para isso, e não só para futilidades ou coisas que não agregam. Com certeza. Agora, a nossa pergunta final, porque eu sei que você também tem suas lives para fazer, seus compromissos. Uma pessoa que, assim como você, que era, eu estou precisando conhecer um pouco mais da doutrina, de que maneira essa pessoa pode iniciar nos estudos da doutrina espírita? Qual a orientação que você daria a uma pessoa que está nessa situação agora? Ela busca as obras de Allan Kardec, pois ela pode, nesse início, se confundir com o que é espiritismo e o que é espiritualismo, que são outros autores, que fogem da doutrina espírita. Então, que ela procure, de início, as obras básicas de Allan Kardec, a começar pelo Livro dos Espíritos. É o melhor caminho, melhor do que as palestras que eu comecei. É melhor começar o estudo. E, se possível, que ela faça esse estudo em uma casa espírita que a dê suporte físico mesmo, que tenha pessoas ali que ela possa dialogar, tirar dúvidas, conversar com elas, para que ela possa, então, se permitir com que as coisas façam sentido, e aí, então, ela vai ver que ela está diante de algo sério, de algo racional, de algo que realmente pode transformar as nossas vidas, que é a Boa Nova, que é a doutrina espírita. E os livros também psicografados por Chico, né? Chico Xavier, daquela série de André Luiz, né? O Nosso Lar, né? Que fala, que foi, para mim foi assim, eu li esse livro umas 10 vezes, sei lá. Eu queria, cada coisa eu queria estudar aquilo, eu queria pensar naquilo, eu queria, sabe, imaginar aquela situação, o que veio se concretizar depois com o filme em 2010, né? Que foi muito interessante para mim, porque eu estava muito, muito arrasada, porque a minha irmã tinha desencarnado de câncer no Brasil, eu moro aqui nos Estados Unidos, e eu a vi 3 dias só, e depois não a vi mais, e em seguida ela desencarnou. E eu sonhava muito com ela, sonhava muito com ela. E um dia, na véspera do meu aniversário, eu consegui ver esse filme, né, o Nosso Lar, e falei para ela, no sonho,
no sonho. E ela dizia assim para mim, pois tudo que você viu é tudo verdade. Entendeu? Porque eu tenho essas... Assim, eu nasci no lar espírita desde pequenininha e tal. Nunca fui, infelizmente, uma médium assim, de grandes dons, de poder ver e sentir. Agora, eu tenho muita... Assim, eu tenho muita intuição em relação às coisas, né? Sonhos, que, na verdade, como dizem os meus amigos aqui, os meus especiais também que eu entrevisto, que fazem projeção astral. Não sei se você faz projeção astral? Já fez? Não. Então, eu tenho várias pessoas aqui, como a Meire J. Costa, o Wagner, né, e tal, e outros também muito interessantes, que disseram para mim, uma vez eu contei os sonhos, não, você está mais para projeção do que para sonho, né? Então, aquele filme Nosso Lar me tocou muito, né? E eu vou ao Brasil só para ver o Nosso Lar 2, que vai estrear em 2023, né? Espero estar aí. 31 de outubro, 31 de agosto. 31 de agosto que vai estrear, né? Então, vou fazer tudo para estar aí, para poder ir nessa estreia, porque, nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. É tudo que eu penso realmente. Bom, eu sou Saulo Caldeirão, exatamente, Carolina, você tirou da minha boca o Saulo Caldeirão. Eu falei do Wagner, falei da Meire, e não falei do meu amigo Saulo. Ai, meu Deus! Imagina! Desculpa, Saulo, desculpa. Bom, mas enfim, eu sei que eu entrevisto pessoas maravilhosas, estou conhecendo você também agora. Aqui eu só trago gente espetacular, que tem esse astral maravilhoso, para passar essa coisa boa da espiritualidade para as pessoas que nos assistem, né? Eu quero agradecer a sua presença aqui. Você continue nesse caminho maravilhoso aí de estudo, passando para as pessoas o seu conhecimento, através das suas camisetas, através das palestras, através do que você faz nas redes sociais. Isso é uma missão, né? Que você agora sabe que não pode voltar atrás, né? Tem que seguir em frente. E daí para frente é só mais coisa para fazer, né? Mais coisa para aparecer por aí. Claro, obrigado. Eu te agradeço por esse espaço. É importante para que a gente possa falar para outros públicos, como o seu público que agora está conosco. Eu quero fazer um convite para que estejam também conosco lá no Gustavo.espiritismo, para que a gente estenda lá o assunto sobre a doutrina espírita, mais do que sobre a doutrina espírita, para que a gente nos entenda, pois a gente não deve, eu aqui não quero parecer proselitista, puxando a sardinha para o lado do espiritismo, pois afinal o grande Divaldo Franco sempre nos disse, toda religião é boa. Com certeza. Mas religião nenhuma muda quem não se muda. Então, toda religião é boa, mas nenhuma religião muda quem não se muda. Verdade. Então é a gente que precisa se mudar, enxergar que a gente, independente da nossa crença, independente daquilo que a gente estuda ou acredita, a gente precisa transformar o nosso interior e praticarmos o amor ao próximo. Aí você pode escolher a sua religião, você pode escolher o seu Deus, você pode chamá-lo de como você quiser, os seus santos, isso não faz diferença nenhuma. A gente precisa ser melhor que nós mesmos, e se eu conseguir passar um pouquinho disso para as pessoas, a gente com certeza vai ficar feliz, porque o nosso propósito aqui é esse, nada além disso. Muito obrigada pela sua presença, eu estou lá te acompanhando, viu? Gosto muito Muito honrado com a sua presença lá conosco, viu? Então, um dia, quem sabe, você me entrevista. Eu vou lá dar entrevista para você. Já está convidada. Vamos fazer. Aí eu vou poder contar minhas historinhas também, que são poucas, né? Eu sou ainda um aprendiz, né? Nessa encarnação, estou aprendendo muito. Eu vim para aprender. Pode ser que na outra eu venha para ensinar. Mas essa, por enquanto, é só para aprender e para abrir espaço para as pessoas que sabem muito, para poder espalhar a sabedoria espírita para as pessoas que nos assistem. Tá com essa sua humildade, você ensina muito, não tenha dúvida disso. Eu aprendi muito com você hoje. Muito obrigada. Olha, boa noite, um beijinho nos filhotes, né? Um abraço na sua esposa e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, beijo à minha família que participou aqui, eu vi o tempo todo eles aparecendo, aos meus amigos. Família do Gustavo. Foi ótimo. Obrigado. Tchau, obrigada.